até mesmo na sua carteira. Quando que seria o ponto ótimo de vou sair de uma NVIDIA e vou buscar uma outra empresa do setor? A gente considera que o business de computação em nuvem é praticamente uma utility não regulada com escala global. Falando sobre a Expert, né, é sempre uma oportunidade super boa, né, da gente estreitar relacionamento. Então, mais uma vez, a gente acha que foi uma Expert super proveitosa pra gente. Pessoal, estamos aqui no terceiro dia de Expert, pleno sábado, e ninguém menos do que a Opportunity para nos prestigiar. Para falar um pouquinho sobre a história do Opportunity, que é uma das maiores gestoras de recursos desse país, convidei aqui o Pedro para falar um pouquinho do que a Opportunity trouxe para essa Expert, o que a Opportunity traz para os clientes e qual que é a importância dessa Expert, Pedrão, especialmente para o nosso relacionamento, né, que acaba muitas vezes ali sendo virtual, você podendo ter essa oportunidade de estar junto aqui com os assessores, com os clientes, entrar mais no detalhe ali com o time de gestão nas teses de investimentos, né? O que vocês tiram mais proveito aqui? E falar um pouquinho também do que é a Opportunity, porque eu acho que poucos têm essa dimensão do tamanho da casa, do programa que vocês têm de capacitação, de treinamento, né? Da cultura muito forte que vocês têm lá dentro. Uma relação que a gente já permeia há muito tempo. Primeiro, obrigado, Canhão, pela oportunidade de a gente conversar, né, a gente contar um pouco sobre o que é a Opportunity. Falando sobre a Expert, né, é sempre uma oportunidade super boa, né, da gente estreitar relacionamento, né, da gente estar com os nossos parceiros que acabam virando amigos, né, ao longo do tempo, né, depois de tanto tempo que a gente já se conhece e vai trocando. É importante para trazer os gestores, né, para esse circuito, né, e aproximá-los também. E o pessoal vai ficando cada vez mais confortável, né, de entender as nuances, né, de como o gestor, na verdade, pensa sobre o portfólio, como é que ele pensa a sua alocação, como é que é a leitura de cenário macro, né? Então a Expert, ela encaixa como uma luva nesse sentido, né? Então, mais uma vez, a gente acha que foi uma Expert super proveitosa para a gente. E falando sobre a Opportunity, né, é bem isso que você disse, né? A gente é uma das maiores gestoras de investimento do Brasil, né? Desde 94 a gente figura ali entre as 10 primeiras. Então, além das 10 primeiras, das 10 maiores, perdão, a gente é uma das mais tradicionais. E tem um detalhe também que é muito importante, né, que vem com o tempo, né, que é o fato, né, de que a gente, ao longo dessas 3 décadas, né, foi capaz de ir refinando os processos, né, a gente foi capaz de formar, como você bem disse, né, a nossa cultura, nossa filosofia de investimento, que é algo realmente bastante forte, né, existe um DNA muito claro do jeito Opportunity de investir. E o tamanho ele traz, né, escala para a gente ter um time super qualificado sempre, né, o tempo vai passar e o Opportunity sempre vai ter time, gente muito qualificada. E o tamanho também permite que a gente consiga investir da melhor maneira possível, né, em acesso nas mais diferentes frentes de atuação. E como você disse, né, a gente tem as estratégias de ações internacionais, né, cujo o gestor, né, um deles é o Bruno Vaga. A gente também tem a estratégia de multimercado, né, que tem como flagship o Opportunity Total, que é uma estratégia, né, mais diversificada, com uma abordagem mais macro, né, com uma amplitude de atuação global. E pegando o gancho do que você falou, né, que é um negócio super distinto, que é o nosso programa de formação, né, que é essa engrenagem que oxigena, né, o nosso time, o nosso material humano ao longo do tempo. Então, além da gente ter capacidade de manter e contratar gente muito boa, a gente forma grandes talentos, né? Isso desde sempre. Isso acaba sendo um dos grandes diferenciais do Opportunity. E aí, para fechar e passar a bola para o Brunão, assim, eu acho que tem um ponto do Opportunity que distingue a gente muito, né, das demais gestoras, né? Fora o tamanho em si, é o fato de que a gente é, sem dúvida, uma das gestoras mais sólidas do Brasil. Isso vem do fato, né, de que, além do tamanho, né, como eu havia mencionado, né, hoje uma parcela muito relevante do nosso passivo é oriundo de investidores que estão com a gente há mais de 30 anos. E boa parte disso é dos sócios do Opportunity também. Então, o que acaba acontecendo é que a gente, na contramão do mercado, a gente não tem tido dificuldade, né, de corte de pessoas, né, passivo no bando, né, e coisas desse tipo. A gente, inclusive, tem contratado gente muito boa. Circunstâncias do mercado. Né? Então, isso, né, além de proteger muito o negócio em si, né, ajuda muito, e o Vaga vai falar isso com muito mais detalhe, mas isso ajuda muito na capacidade do gestor de tomar as decisões de investimento, sendo motivado, de fato, por aquilo que ele acredita que vai gerar valor para os portfólios, não pelo simples medo de tomar resgate ou qualquer coisa desse tipo. Então, tem muito aquela coisa, como é que está a cota diária. Isso para a gente importa muito menos.
gente está muito mais preocupado, né, com aquilo que conversa com a nossa tese de longo prazo, com aquilo que de fato tem a capacidade de gerar valor para o nosso portfólio. Perfeito, Pedrão. E a gente até brinca, né? Se você quiser saber qual que é o fundo que mais vai captar na plataforma, normalmente é aquele que teve a melhor performance dos últimos 12 meses, né? Eu acho que o tamanho, ele traz consigo também uma capacidade muito grande de pesquisa, de acesso à informação, de acesso a dados, que é algo que eu sei que vocês fazem isso muito bem, especialmente no time internacional. Aí eu queria até passar uma palavra para o Vaga. Como que é você estar num time, né, de gestão, liderando investimentos e teses de investimentos ali em Ipanema, no Rio de Janeiro? Você sente que você perde esse diferencial competitivo estando eventualmente no Rio de Janeiro ao invés de uma Nova York, não? Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês também. Essa pergunta, ela é uma pergunta que, além dela ser uma pergunta muito boa, ela é uma pergunta que a gente se fez também lá atrás, né? O Opportunity, os sócios, eles têm uma característica de serem muito cautelosos e preocupados em fazer estratégias que sejam perenes, né? Então a gente começou, na verdade, a estratégia global há mais de, vamos fazer 12 anos, né? Em 2012, a gente começou a plantar a semente do que hoje viria a ser a estratégia. E qual era a ideia, né? A gente já tinha uma filosofia, já tinha um DNA, a gente tinha todos os aprendizados que o Dório e os demais trouxeram ao longo dos vários anos de Opportunity, e a gente queria testar o seguinte: essas nossas vantagens, esse nosso conhecimento, ele é transponível para outro mercado, né? O outro ponto, né? A gente sabe que o Brasil, ele tem alguns problemas estruturais, né? E ciclos, e sempre torcemos pelo melhor, mas, né, a gente sabe que lá fora estão várias das grandes empresas que vão ter vantagens competitivas, compor capital, porque a gente deveria ficar preso ao nosso viés local, doméstico, se as grandes oportunidades estariam lá fora. Então a gente, né, para responder a sua pergunta, a gente começou com calma, e a gente começou testando essas hipóteses. A gente foi aprendendo quais eram as diferenças de processos. Para você ter uma ideia, no início da estratégia, a gente tinha um fund of funds, que temos até hoje, mas usamos de formas um pouco diferentes, para investir em alguns fundos e ter acesso e conhecer quais eram as melhores práticas lá fora também. Quanto que elas conversavam com coisas que a gente já sabia e quanto que elas eram diferentes, né? Algumas coisas que a gente foi percebendo ao longo do tempo. A assimetria de informação nos Estados Unidos é substancialmente menor do que o que a gente vê no Brasil. Tem gente falando de ações americanas no mundo inteiro, né? Inclusive o Warren Buffett está lá no meio de uma fazenda de milho, Sir Templeton também, né? Fora ali dos grandes centros. E pensa a experiência que você tem. Eu conheço um diretor da Amazon. Qual dos 15 mil? Exato. Eu conheço um rapaz que trabalha na Microsoft. Em qual das 75 unidades de negócio? Então, assim, outra coisa, nenhuma dessas empresas, né, das grandes empresas, várias delas são globais. O próprio Estados Unidos, assim, aqui tem Rio e São Paulo. Lá, além de terem vários outros estados, tem Califórnia e Nova York. Assim, são mundos, né? Mas eu acho que a principal diferença, na nossa visão, é que a assimetria de informação é diferente. Não é igual aqui. O que a gente foi percebendo com essas trocas é que algumas das nossas características, que são de ter foco e concentração, são importantes. Horizonte de longo prazo são importantes. E ter apetite a risco da maneira correta é importante, né? A gente tem uma atuação, né, aí até fast forwarding para o que somos hoje, né? Hoje o time global tem 6 bi sob gestão exclusiva dos nossos fundos, e além disso os outros fundos do Opportunity têm cerca de 8 bi também investido em global. Então é uma escala que permite para a gente ter os mesmos recursos que todos esses caras que a gente um dia já falou e mais, né? Hoje a gente gasta o dinheiro que for necessário para a gente saber o que a gente precisa saber na hora que a gente precisa saber.
Então, até um exemplo que eu gosto de falar, assim, recentemente, a gente teve uma troca de CEO na Amazon, na área de computação em nuvem. Precisamos ter uma opinião sobre isso e queremos ter uma opinião qualificada. A gente tem rede de experts que a gente acessa, que chegam até alguns executivos para a gente, e a gente sempre com os nossos critérios são importantes. Olha, não pode ser uma pessoa que está lá hoje em dia, etc. Precisamos falar com alguém que trabalhou diretamente com o novo CEO, com o antigo CEO e com o chefe do chefe. No dia seguinte, com um budget que não era baixo, falamos com 3 pessoas. Isso é um diferencial que nós temos por causa da escala, e a escala vem de ter esses 14 bi, 13, 14 bi investidos. Mas a gente foca em poucas empresas. Tem muitos mutual funds lá fora que tem uma carteira com 100, 200 empresas. A gente não acha que isso é uma estratégia sustentável, até porque tem vários ETFs que vão te entregar isso. Porque se você tem 200 empresas... Mais fácil comprar um índice passivo, né? Você não vai ver nada com detalhe, ou pouca coisa com detalhe, você vai diversificar demais. Nós temos 15 a 20 empresas, via de regra. A gente também não vai concentrar demais, nossa maior posição vai ter 15%, a gente dificilmente vai ter mais do que 20% no mesmo risco, no mesmo tipo de risco, mas a gente tenta concentrar bastante a nossa estratégia, inclusive para a gente dedicar muito os nossos recursos, tempo e dinheiro, e saber muito, estar no primeiro quartil de conhecimento do que a gente está fazendo. Essa é uma parte muito importante do nosso processo de investimento. Perfeito, Vaga. Então não só você toma o risco de fato, né, tem um portfólio mais enxuto, com teses que você realmente acredita, você toma um risco ali direcional, mas eu queria assim, primeiro entender na ótica quando você vai falar com o investidor, né, os Estados Unidos, especialmente as empresas, né, Microsoft é uma posição relevante dentro da carteira, Nvidia também é uma posição relevante dentro do seu fundo. São empresas que quase sempre nos últimos 2, 3, 5, 10 anos estiveram nas suas máximas históricas, né? Nvidia teve ali aquele vale ali 2021, 2022, agora, né, bem numa alta ali quase que desenfreada, né? Como que você julga o momento correto de estar exposto a essas teses? Ou até mesmo na sua carteira? Quando que seria o ponto ótimo de vou sair de uma Nvidia e vou buscar uma outra empresa do setor em outra etapa da cadeia, seja uma Broadcom ou uma SML, para pegar ali, né, o início? O que faz você manter essas posições? E para aquele investidor que fala, mas eu vou entrar agora na máxima histórica, o brasileiro tem trauma disso, que o nosso mercado é cíclico, né? O cara, ele é trader, ele tem que pular fora na alta, tentar comprar na baixa, se segurar por muito tempo, a história nos mostra que isso não vai dar certo. Como que é você falar isso para um investidor que historicamente se machucou comprando na máxima histórica? Até uma correção, né? Não que importe muito, porque podemos mudar nosso portfólio a qualquer momento, apesar de nosso horizonte de investimento geralmente ser de 2 anos, né? Mas exatamente hoje não temos posição em Nvidia. Ah, não tem? Já foi muito grande. O sinal aí, hein? Tá dado. Mas estamos estudando ativamente e podemos mudar de opinião a qualquer momento. Posso até depois explicar um pouco do racional. Mas assim, o que a gente acha, assim, se você pegar períodos, não vou lembrar agora certinho para cravar, mas acho que períodos, janelas móveis de 3 anos ou 4 anos, o S&P sempre rendeu. Né? Rendeu mais ou menos, seu custo de oportunidade vol às vezes mais alto. Isso tem vários pontos que explicam, e um deles é você ter segurança jurídica, você ter um ambiente de menos intervenção, um capitalismo que funciona, empresas com governança boa, uma economia diversificada, etc. Então, mais estrutural, Estados Unidos, de novo, a gente acha que é um negócio muito bom. E sobre uma hora de sair ou esse tipo de coisa, tem várias ações que a gente já teve ao longo do tempo que em algum momento a gente teve menos ou não teve, depois voltou. Microsoft especificamente realmente é uma empresa que a gente sempre teve há muito tempo e acho que nunca vendemos. Mas já teve... porque você cravou um bom exemplo. E a gente realmente tem um holding period, né, um tempo das ações na carteira que costuma ser muito alto.
porque a gente geralmente está olhando para prazos mais longos do que o resto do mercado. Mas, se por acaso a gente achar que o valuation ficou assimétrico para o outro lado, que talvez tenha sido o caso da NVIDIA, a gente vai sair. E a gente está sempre reconsiderando o portfólio. Inclusive, não que tenha sido o ponto da provocação, mas a gente é agnóstico a setores, né? A gente sempre tenta focar em empresas que a gente veja, consiga identificar as vantagens competitivas. E quando eu digo identificar, assim, a gente vai fazer um escrutínio bem grande. Assim, existe vantagem competitiva mesmo? Ele consegue exercer essa vantagem em troca de ter mais retornos ou mais market share? E a gente é bem chato com isso. Essas vantagens competitivas estão crescendo ao longo do tempo e essa empresa consegue repor o capital, reinvestir o capital em um retorno alto. Isso não precisa ser em tecnologia. Tem muitas empresas de tecnologia que têm esse aspecto, né? Então, a Microsoft, o que acontece para a gente? Lá atrás era um negócio mal compreendido e hoje em dia eu ainda acho que não é 100% compreendido. E não é que as pessoas não entendam, é que o horizonte de investimento delas é outro, né? Com a computação em nuvem, a Microsoft, que fazia Office e o Windows, passa a poder atuar em quaisquer tipo de softwares de servidores. Então você tem uma margem bruta, um retorno sobre o capital menor, até porque os outros, o retorno sobre o capital é 100% ou infinito, mas sobre um mercado que cresce muito e é gigantesco, né? A Microsoft é gigante, é a maior empresa, ela tem, sei lá, 100 e muitos bi, 200 bi de receita na parte de commercial cloud, né? De softwares empresariais de maneira geral. Esse é um mercado que a gente acha que vai ganhar, via computação em nuvem, vai ganhar market share, por exemplo, dentro de um business de $1 trilhão, que é de serviços de TI. Em outro $1 trilhão, que é de infraestrutura de data center, mais sistemas de data center. E é um movimento que não acontece em 3 anos. A gente acha, né, no nosso caso de Microsoft, a gente acha que é um negócio que tem crescimento estrutural muito mais alto durante muito tempo. Qual é o problema para o investidor que tem um mandato mais curto? Que é o que acontece para vários dos hedge funds lá fora, que são muito bons, são pessoas brilhantes, né? Ele tem um mandato de 3 meses, 6 meses. Ele tem que saber se o guidance, 3 meses, 6 meses, vai ser um pouco melhor ou pior, porque aí pode cair 10%, porque o múltiplo estava em 28 ou 29. Não é que a gente não olhe, não é que a gente não gostaria de saber tudo isso. A gente não tem essa pretensão. O que é mais importante para a gente é, daqui a 2 anos, a vantagem competitiva dessa empresa vai ter melhorado ou piorado. A posição dela vai estar melhor ou pior. Isso provavelmente já responde se ela vai ter ganho ou não market share, se a rentabilidade vai ter surpreendido para cima ou para baixo, e tudo isso, se a ação vai subir ou não. A gente vai acertar e errar, né? Óbvio. Mas... Inclusive, claro, Pedro. E esse detalhe, né, que o Vaga bem mencionou sobre esse viés que existe da turma olhar muito 3 meses, 6 meses, e a gente, por outro lado, né, conseguir olhar 2 anos, por exemplo, isso conversa muito com a qualidade do passivo do Opportunity, porque permite que a gente consiga alongar esse espectro de avaliação, porque você sabe bem como é que funciona, né? O investidor se você tem ao contrário, um passivo mais desalinhado, que acaba acontecendo numa volatilidade de meio de caminho, o pessoal sai e você não consegue manter esse foco, né, de identificar justamente quais são essas distorções de mais longo prazo, como eles conseguem identificar. Às vezes até além disso, né, essa estrutura de equity, hedge fund lá fora, que de novo, assim, são pessoas que entendem muito sobre o longo prazo e são muito bons, eles têm que, pelo mandato, se preocupar muito com a volatilidade. São estruturas de pods e multimesas que você tem o capital, o acesso, mas se você tomar um 3% de drawdown, o seu risco é cortado pela metade. Então você passa a não aceitar e tentar operar prazos muito mais curtos por uma questão de incentivos. Não é que a gente vê o longo prazo e eles não. Até tem isso com alguns, mas existem vários caras muito bons que tem uma diferença de incentivo, né? Perfeito. E até para quem quer saber um pouco mais da Microsoft, tem um podcast que eu adoro no Spotify, que é o Acquired, que eles pegam a história da Microsoft e destrincham ela desde o Bill Gates na faculdade,
quando ele descobre ali da lei de Moore, né, que você tem aquele crescimento exponencial na capacidade de processamento e que ele vê que ele não vai ter nenhum custo de produção no hardware, né, porque o início da febre da tecnologia era no dispositivo. Quando ele descobre o valor que teria futuro ali no software, enfim, a Microsoft é o que é até hoje, cada vez mais relevante, né? A gente viu agora até, teve um problema ali, né, na CrowdStrike, que congelou o sistema bancário, o hospital, o aeroporto, né? Omnipresente em quase tudo que a gente faz hoje, né? A gente brinca até que é quase uma empresa de utility. Você paga a conta de luz, você paga água e depois você vai pagar a Microsoft necessariamente. Você quase leu um dos nossos documentos. A gente considera que o business de computação em nuvem é praticamente uma utility não regulada com escala global e efeito de rede por causa da camada programável. Mas a gente chegou a usar, inclusive, a palavra utility em alguma, né, entre aspas, mas é uma parte do funcionamento de qualquer empresa do mundo. Perfeito. E agora, olhando assim para outras teses de crescimento seculares, né? Você olha para uma empresa e fala, será que a vantagem competitiva dessa empresa vai estar melhor ou pior daqui a 2 anos? Quais outros setores vocês analisam? A gente sabe, por exemplo, que o mundo passa por uma questão demográfica super sensível, né? Uma população cada vez mais idosa. Vocês estão olhando com cuidado para o setor de healthcare, setor imobiliário, eventualmente na parte de retrofit, ou eventualmente numa empresa de commodities. Não sei como que você olharia isso, um crescimento estrutural, setor de eletrificação, né? Cada vez mais investimento em placas elétricas, carros elétricos, né? Cobre também sendo utilizado nisso, mas eventualmente até o setor agora que a gente falou aí de segurança cibernética. Quais são as teses, assim, como que vocês mapeiam? Porque você falou, sou agnóstico a setor. Então, por onde que começa a pesquisa para uma nova tese entrar dentro da carteira? Quando que isso fala, identifiquei aqui uma oportunidade de leitura, de calls, de conversas, como que funciona assim, a triagem para uma ação fazer parte do portfólio? Hoje em dia, a maioria das ideias que aparecem para o nosso processo são ideias orgânicas, no sentido de que, conforme a gente vai se aprofundando em um determinado tema, os próprios experts que a gente vai falando, né, seja um ex-executivo, um competidor ou coisa do tipo, acaba trazendo ideias de partes da cadeia que são relevantes, que a gente eventualmente não tinha pensado antes e que podem ter alguma vantagem competitiva ou crescimento estrutural, etc. Dos tópicos que você falou, eletrificação é um que a gente é um pouco mais distante. A gente acha que é um lugar difícil de achar vantagens competitivas. Real estate, em geral, também. A gente acha que é muito duro de achar vantagens competitivas e estruturais. Saúde é um que a gente tem interesse, temos posição, mas a gente também tem um pouco de dificuldade de achar vantagens competitivas que nós consigamos identificar e que sejam estruturais. Por exemplo, biotecnologia. A gente não gosta. Não é porque seja ruim, acho que vão ter pessoas boas nisso. Não somos nós. E a gente tem que saber as nossas limitações. Por exemplo, a gente gosta de alguns setores que prestam serviços para as áreas de saúde. Então, por exemplo, clinical trials. A gente acha que com inteligência artificial e com mais funding, etc., vai ter uma explosão de novas drogas sendo testadas. E ao longo do tempo, essa parte de clinical trials foi sendo terceirizada para alguns caras na cadeia que, por sua vez, são relativamente concentrados e trabalham sem muita competição de preço. Então, é um negócio que a gente acha que tem crescimento estrutural e tem vantagens competitivas e um mercado bastante comportado. Esse seria um exemplo, por exemplo. De outras coisas, assim, hoje em dia, por exemplo, a gente tem algumas das nossas maiores posições, acho que uma é TSMC, que é na área de semicondutores, em que a gente vê é uma indústria, né, que antigamente era vista como fábrica, e o que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que cada vez mais a fabricante, a TSMC, ela tem que ser integrada ao processo do desenhista, NVIDIA, Qualcomm, Apple, Amazon, etc. Isso traz uma vantagem que além da escala, além da tecnologia, tem quase que um efeito de rede. Porque você tem que trocar com o teu fabricante 2 anos antes de você vir a produzir o chip. Só que como é que você vai duplicar seus esforços? Você tem que botar o seu melhor
engenheiro e a maior parte do seu dinheiro para onde você acha que tem mais chance de sucesso. Aliás, se você não fizer isso, você corre o risco do teu chip ficar pior, e aí vai acontecer o que aconteceu com o celular da Samsung há 6 anos atrás, que o chip esquentou, perdeu o mercado onde era relevante. E o que a gente viu ao longo do tempo na TSMC, ela tem um business muito cíclico, as pessoas ficam muito preocupadas com o ciclo. E a Intel e a Samsung, que são os competidores no leading edge, né, que são os chips mais novos, estão muito mal. Na Samsung, por exemplo, a Intel, a gente acha que tem uma chance não desprezível, digo 50%, de quebrar. A Intel. A gente acha que ela não quebra porque o governo salva, por conta de segurança nacional, mas assim, é esse ponto que a gente acha que chegou. De novo, 50%, acho que é um negócio, 50% é muito. E a Samsung, que a gente tem visto, a Nvidia e a Qualcomm, que são gigantes de chip, a Broadcom nem se fala, porque ela era 100% já TSMC há muito tempo. 100% não, mas uma parte muito grande. A Qualcomm e a Nvidia, elas faziam dual source, né? Elas usavam a TSMC e a Samsung. Inclusive a Qualcomm faz o chip, o processador do celular da Samsung. E elas foram all-in para a TSMC. Assim, é o statement mais claro de que assim, a vantagem competitiva está aumentando e muito. Então é um negócio que a gente tem muita convicção sobre a direção da vantagem competitiva. Aí vai ser mais uma questão de assim, a assimetria de valuation, quais são os outros riscos envolvidos, enfim, tem bastante coisa para estudar. Um outro ponto, um outro case, por exemplo, que para a gente é interessante, apesar disso ser bem pouco sexy, foi uma posição que a gente montou no ano passado em JP Morgan. Indústria super tradicional, várias chances de disrupção no mercado. O que aconteceu, basicamente, a gente já acompanhava há bastante tempo, porque é importante para a economia, é importante. E quando veio o problema no Silicon Valley, no ano passado, Silicon Valley Bank, O SVB lá quebrando, né? Que foi basicamente um monte de banco aplicando pré-longo com juro a zero, você viu no bom português quem estava nadando pelado. Perfeito. E só tinham 2 caras que não estavam nadando pelado, o Citi e o JP Morgan. E se você marcar a mercado esses títulos, coisa que você não é obrigado a marcar, foi uma das maiores saídas de capital da indústria bancária dos Estados Unidos da história. Ela é comparável à crise de 2008, mas você não precisa marcar a mercado. Então, o que a gente acha? A gente acha que a gente já via várias vantagens competitivas no JP Morgan. A gente acha que a gente está passando por um processo que ainda dura mais uns 2 anos, pelo menos, de que o JP Morgan vai conseguir ganhar share e ou aumentar a rentabilidade marginal por conta da estrutura de mercado como ela se desenhou agora. Perfeito. É um negócio que foge um pouco dessas teses mais sexy, mas que, de novo, pra gente é interessante. E todas essas que você falou, acho que são ótimos pontos, são coisas que a gente gosta, que geralmente tem vindo de uma forma orgânica. Assim, a gente acaba estudando um negócio e a gente vê, opa, tem um ponto aqui que parece fazer sentido para as nossas teses. E tem um formato de colegiado ali que vocês discutem, selecionam, e o processo de entrada e de saída, como você falou, você já esteve maior em Nvidia, menor, agora não tem, né? Microsoft, imagino que a posição também, o tamanho do percentual ali de exposição no fundo alterou. A entrada normalmente ela é menor, e aí vocês vão aumentando gradativamente, a saída é gradativa. Como que é o timing, a transição nessas ações, Bruno? A gente gosta de ter bastante convicção nas nossas teses e a gente gasta muito tempo, recurso, dinheiro para chegar nessa profundidade. Se a gente tiver uma tese relativamente nova, que a gente ainda não teve tempo de checar todas as hipóteses que a gente quer, provavelmente a gente não vai estar na maior posição possível e eventualmente a gente vai aumentando conforme as hipóteses se realizam. Dificilmente a gente vai ter uma posição, por exemplo, de 3% do patrimônio, porque a gente acha que essa é a posição ideal. Provavelmente ela é transitória, ela vai virar 5, 10 ou vai sair. Com algumas exceções, né? Se for alguma coisa, olha, a gente ainda gosta muito, mas a assimetria de preço ficou ruim ou coisa do tipo. Né? Então, quando que a gente bota sempre pequeno, se for alguma coisa que a gente já conhecia muito bem, provavelmente a gente já poderia começar com uma posição maior. Já teve casos disso ao longo do tempo. Quando que a gente sai
A gente não costuma fazer muita movimentação por conta de valuation, ou preço, né? Uma das coisas que a gente mais foge é subiu, tá caro, tem que vender, caiu, tá barato, tem que comprar, né? Tem que fazer preço médio, tem que realizar lucro. Não é a gente. Isso não faz parte da nossa cultura. Subiu? Vamos estudar. Provavelmente, inclusive, subiu por algum motivo bom. Vamos estudar se a gente tem que fazer alguma coisa ou não. A gente gostava do case, mas a gente gostava. A parte de videogames a gente acha ok. A parte de cripto a gente não gostava. Nada contra a cripto, a gente só não acha que a Nvidia tem muita vantagem competitiva nisso. E a parte de AI, ou na época eles chamavam até de High Performance Computing, tanto faz. AI é bem mais fácil, né? Mas a gente achava que ela tinha muita vantagem competitiva. A gente tinha uma posição, a gente acompanhava e tal, mas a gente não. AI era um negócio pequeno. Na hora que ficou claro que AI era um negócio que ia ser muito grande, a gente tinha muita convicção na vantagem competitiva. As pessoas mas a AMD faz chip. Não é o chip que importa. São as bibliotecas em cima. As bibliotecas conferem a ela uma característica de sistema operacional. Você cria efeito de rede, tem custo de linguagem, custo de troca, etc. Quando ficou claro que a AI ia ser um negócio grande, a ação subiu muito. E daí? Tinha que ter subido muito mais, compramos. Mas subiu 20%. Tinha que ter subido 200%, compramos, sabe? Foi uma realização favorável no sentido daquela tese de que a priori era uma tese talvez exageradamente bullish, né? Exageradamente otimista, poderia parecer antes exageradamente otimista, que a AI ia ser grande demais. Opa, se provou que a AI vai ser muito grande, então tem que valer muito mais mesmo. Então, assim, subiu, compramos mais, não tem problema. E a mesma coisa ao contrário, assim, às vezes caiu e a gente estava errado. A tese está indo contra, não tem problema, a gente vai vender mesmo. Já caiu 15%. É outra tese, a tese estava errada. E assim, é uma coisa... O Federer falou recentemente, não vou me lembrar exatamente as palavras, mas a gente pensa muito assim. O ponto mais importante é sempre o próximo. Você tem que saber que você vai errar. Quando você errar, você tem que saber olhar para frente. E você tem que aprender com os seus erros e bola para frente. Não interessa muito o que aconteceu para trás. Ele até deu um status, ele falou que ganhou 56%. Ganhou 56% dos pontos da vida dele. Isso é inacreditável e é muito verdade. Sim. A gente tem que saber que vai errar e quando errar a gente tem que saber minimizar o impacto dos erros e, obviamente, acertar o máximo possível. Mas assim, isso é meio óbvio. Né? Vai tentar acertar 100, né? Mas não é que isso é possível. Né? Você tem que saber um pouco as suas limitações, seus vieses. E aí, né, voltando para a sua pergunta, que eu acabei dando uma volta. Quando que a gente reduz? Quando teve alguma coisa na tese que foi contra o que a gente imaginava. Sim. A gente tenta definir a priori, até de forma escrita e um pouco, às vezes, chata, né, porque é maçante, mas escrita. O que a gente espera e quais são os sinais de que isso está acontecendo. A gente tenta até botar uns pre-mortems, né, que a gente chama para assim. Não se deixar levar pelo momento da hora ali, né? E aí vai ter sempre um chato, muitas vezes eu, o Vinícius, que é outro gestor, a gente não tinha isso dentro da nossa discussão. Será que a gente não está desviando? E tem sempre, você até perguntou do colegiado. A gente tem nós somos 2 gestores, eu e o Vinícius Ferreira, e temos 6 analistas, mas a ideia é que os analistas eles sejam donos do portfólio também, e as conversas são muito colegiadas. É óbvio que assim, às vezes foge muito do tema de conhecimento de tal, não precisa participar, tal. Também não é tão... Mas a ideia é que todo mundo tem alguma coisa para contribuir, que a gente tem que criar esses nossos frameworks, essa nossa forma de atuar em conjunto. Perfeito. Excelente, Bruno. Bom, e eu acho que para todos que quiserem saber um pouco mais do Opportunity, a Critéria sempre está aqui à disposição de vocês. São grandes parceiros. Para a gente é um privilégio poder contar com essa parceria, né? Não só nos bons momentos, nos maus momentos, que foram poucos, mas tem crises, né? Teve pandemia, tem ali um pós-Covid, ressacas, teve agora uma segunda-feira turbulenta, mas o importante é que eles estão sempre aqui conosco. Eu acho que nunca é tarde para entrar no mercado,
americano, né? Montar um pouquinho ali de uma posição mais estrutural, conhecer um pouco mais dessas empresas globais, né? Todo mundo aqui consome de alguma maneira essas empresas, seja no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Então acho que faz parte também entender como que eu posso acessá-las diretamente ou indiretamente, claro que com um profissional sempre muito melhor. Mas agradecer mais uma vez aqui a presença do Pedro, do Bruno, pela essa aula que nós tivemos aqui de mercado internacional, e a gente se vê aí mais pra frente no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau, pessoal.